Nos últimos dias, no mundo esportivo, o craque brasileiro Endrick vem sendo alvo de constantes piadas por conta de sua admiração pelo craque do futebol inglês, Bobby Charlton. A lenda do Manchester United e da seleção inglesa tem indiscutivelmente seu nome gravado na história do futebol mundial, mas aqui no Brasil ele não é tão lembrado. Pensando nisso, nós, do canal Yuripédia, falaremos um pouco sobre a história de Bobby Charlton, o craque que driblou a morte. Charlton nasceu em 11 de outubro de 1937 em Ashton, uma cidade marcada pela indústria do carvão lá na Inglaterra. Desde cedo, o jovem teve o futebol bem próximo de si, pois alguns de seus tios e um primo atuaram como jogadores profissionais. Em 1953, aos 16 anos, o jovem Charlton foi descoberto por um olheiro do Manchester United quando disputava um amistoso escolar. De imediato, o convite chegou para Bob integrar a equipe de Manchester. Sua mãe se opôs à ideia, mas mesmo assim, em 54, Bobby Charlton se tornou o jogador do Manchester United. Naquele ano, o time era liderado pelo escocês Matt Busby. A equipe acabou ganhando o apelido de Busby Babies devido à baixa média de idade do elenco. Apesar de mal ter completado 18 anos, Bob não sentiu a pressão e fez 2 gols em sua estreia, além de ter se entendido muito bem com outro atacante do time, chamado Tommy Taylor. Já na temporada seguinte, os jovens do United conquistaram o título inglês e foram bicampeões no ano posterior, além de terem chegado às semifinais da Champions League, sendo eliminados pelo poderoso Real Madrid de Alfredo Di Stéfano. A geração do United tinha um futuro brilhante pela frente, que acabou sendo abreviado por conta de uma tragédia. O elenco voltava de Belgrado, na Iugoslávia, após eliminar o time do Estrela Vermelha nas quartas de finais da Champions League, quando fez uma parada em Munique, na Alemanha. Após pousar na cidade, o avião fretado pelo time inglês teve problemas para decolar, mas quando conseguiu, acabou caindo próximo ao local, em uma casa abandonada, vitimando 8 jogadores do United. O acidente também acabou vitimando 3 membros da diretoria do Manchester United, além do copiloto do avião, jornalistas e outros passageiros que estavam presentes. Dos 44 ocupantes daquele avião, 23 acabaram falecendo. Bob sobreviveu, apesar de ter ficado gravemente ferido. Seu companheiro de ataque, Tommy Taylor, de apenas 20 anos, acabou falecendo no acidente. Por mais incrível que pareça, Bob já estava atuando pela equipe 3 meses depois e ainda foi convocado para a Copa de 58 para representar a seleção inglesa. Depois do susto, Bob esteve presente na reconstrução da equipe e permaneceu no clube por 15 anos. Todo o trabalho árduo de reconstrução deu frutos e, na temporada 67-68, o United venceu a Champions League ao derrotar o Benfica de Eusébio na final por 4-1, com Charlton marcando 2 gols. Uma curiosidade que poucos sabem é que o estádio Old Trafford do United é chamado de Teatro dos Sonhos por conta de Charlton. Foi ele quem deu esse apelido ao palco histórico. Em 1966, esteve no elenco titular da Inglaterra na Copa do Mundo, onde o time inglês conquistou pela primeira e única vez o título mundial. Curiosamente, seu irmão, Jack Charlton, também era um grande jogador e estava no elenco da seleção inglesa naquela Copa. Vestindo a camisa do Manchester United, Bob conquistou uma Champions League, 4 campeonatos ingleses, uma vez a FA Cup e 4 vezes foi campeão da Supercopa da Inglaterra. Pela seleção inglesa, conquistou a Copa de 66 e venceu por 11 vezes o British Home Championship, um torneio que conta com seleções britânicas. Charlton ainda teve a honra, no fim de sua carreira, de receber o título de Sir da Rainha Elizabeth II. O craque acabou se aposentando em 75, jogando pelo pequeno Waterford United. Com uma visão de jogo excepcional, extremamente eficiente em chutes de média e longa distância, além de ser chamado de gentleman da esportividade por conta de sua postura dentro de campo, Bobby Charlton é e sempre será um dos maiores nomes da história do futebol. E vamos ser justos, amigos, não dá para crucificar tanto assim um Endrick. Ter um ídolo que conseguiu driblar até a morte não é nenhum absurdo.